Aleluia. Hoje vamos começar. Essa é a 7ª matéria do CTL, curso de treinamento de líderes. E essa matéria faz parte do 2º volume do curso. E o nome da matéria é o trabalho do ministro, que é consolidar. Então, na aula passada nós vimos o primeiro aspecto do serviço do crente, que é ganhar. Agora, depois que nós ganhamos, nós também precisamos consolidar. Aleluia. Aleluia pela palavra do Senhor sobre nós. E tudo isso está baseado, esse trabalho todo baseado em Efésios 4:11, que diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler junto esse versículo para a gente memorizar? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Então, a Bíblia fala claramente que esses ministérios foram dados com vistas, com o objetivo, com o alvo de aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa treinar, ok? É a mesma coisa. O que na prática significa aperfeiçoar? Então você tem um jogador de futebol e ele é um cobrador de faltas, ok? Mas ele não cobra faltas ainda com perfeição. Ele cobra faltas, mas não com perfeição. Então, o que você tem que fazer para aperfeiçoar a cobrança de falta? Treinar. Tem que treinar. Então você vê que o treino visa o aperfeiçoamento e as duas coisas têm o mesmo sentido. Entendeu? Agora, muito importante lembrar você, nós falamos aqui, na primeira matéria nós falamos um fundamento muito sério, que a religião impede o avanço da obra de Deus. A religião é da carne e a religião luta contra a verdadeira edificação. E nós vemos que um dos aspectos da religião é o clericalismo, ok? É a ideia de que tem algumas pessoas mais próximas de Deus, mais santas ou algo assim, e que podem servir de intermediário entre o crente e Deus. Mas o clericalismo, essa hierarquia espiritual, ela não existe. No Novo Testamento ela não existe. Existia no Velho, mas não existe no Novo. E nós estamos na nova aliança, quando dizem amém. Então nós rejeitamos o clericalismo, por quê? Porque ele é contra a visão de cada crente ministro. E ele, ao invés de ajudar o corpo a funcionar, ele faz anestesiar os membros do corpo. Ele impede o membro de exercitar a sua função. Pedro diz que nós somos raça eleita e nós somos um sacerdócio real. Então nós não somos apenas sacerdotes, nós somos também reis e sacerdotes. Então não há mais intermediário entre o crente e Deus. Só existe um intermediário, só há um sumo sacerdote, é a pessoa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você não vai ficar perto de Deus por causa do seu mérito, por causa da sua justiça, ou por causa de algum irmão que está com você. Você é aproximado pelo sangue do Cordeiro. E você, como sacerdote, você pode estar diante de Deus livremente. Você pode achar que essa é uma questão pequena, mas não é. Muitos irmãos estão sempre procurando alguém que ore por eles. Estão sempre esperando que chegue um pastor que tenha unção, que vai impor as mãos sobre ele. Eu não estou dizendo que não devemos orar pelos irmãos, Deus que me livre. Nós oramos sim uns pelos outros, mas nós não colocamos a fé no irmão. Está me entendendo? Temos que ter muito cuidado, até para buscar direção. Olha para cá, os pastores estão aqui para ajudar você, para aconselhar você. Mas se você vem conversar com o pastor antes de conversar com Deus, você está pecando. Isso é pecado. Como você fala com um homem antes de falar com Deus? Como você procura direção para um homem antes de pedir direção para o Espírito Santo? Agora, se você busca o Espírito Santo, pede direção para o Espírito Santo, aí depois disso você conversa com o homem, eu acredito que você está fazendo a coisa certa, você está sendo humilde, você está reconhecendo que no corpo tem gente mais madura, que pode ajudar você a ouvir o Espírito Santo. Mas você tem acesso ao Senhor. Quantos dizem amém? Então isso é extremamente importante.
Temos que enfatizar isso todo o tempo. Amém? Outra coisa que é muito importante, esses ministérios não deveriam ser chamados pelo título. Porque o título atrapalha, o título não ajuda na edificação. Ok? O título não é essa bênção como alguns ensinam. Mas a nossa carne gosta de títulos. Porque o título te dá uma impressão de que você é superior, melhor, acima ou algo assim. Que você tem algo que o outro não tem. E que você, portanto, seria alguém especial aos olhos divinos. Não, Deus ama todos os seus filhos. Títulos são um problema. Jesus disse o quê? Mateus 23, verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Então, não me chame de mestre, por favor. Porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Evidentemente, o Senhor não está falando aqui do seu pai, que casou com a sua mãe. Ok? Ele está falando aqui quando você chama outros de pai. Quando o pai torna-se um título religioso. Eu acredito que tem muitas igrejas que têm esse título religioso. Tem um programa que eu gosto de assistir na televisão, eu nem sei que canal que é, na TV a cabo, que não me lembro o nome exato, mas a ideia do programa é resgatar pessoas que estão em seitas. Não sei se alguém já viu esse programa. Então tem um pessoal que eles resgatam gente que está preso em seitas, seitas amalucadas, que controla, manipula a vida das pessoas, prendem as pessoas, tem cada coisa horripilante que acontece. Mas uma coisa que eu percebo comum nessas seitas é que o líder normalmente é chamado de pai. Normalmente é pai. Então você vê, eu não sei se você sabe, mas padre é pai. Ok? Não em português, mas é. Então, é interessante que Jesus disse claramente, não chame ninguém de pai. É claro que não é isso não é de fato um ensino fundamental, básico do Evangelho, mas é ensino de Jesus. Se não fosse importante, o Senhor não tinha falado. Não precisamos brigar por causa disso, nem morrer por causa disso. Mas se você quer seguir a palavra de Deus, você não pode ignorar o que está escrito. Depois ele continua dizendo, nem sereis chamados guias. Ninguém pode chamar você de guru, guia. Entende? Agora, aqui na lista não está pastor, né? Então você pode chamar de pastor. Amém. Brincadeira. Presta atenção, não é o melhor ter o título de pastor. Ok? Isso já é ruim ter esse título na igreja. Alguém vai dizer, por que nós não tiramos? Porque ainda não há maturidade em todos para isso. Então não adianta a gente querer fazer algo que vai no momento produzir mais problema do que bênção. Porque nós temos tantas prioridades e o que nós acreditamos? Na medida em que os irmãos entendem, ok? Entendem a visão da igreja, o sacerdócio dos crentes, naturalmente você vai na prática rejeitando todo o pensamento clerical, mesmo chamando o pastor de pastor. Outra razão porque nós não tiramos o título ainda é porque também muitos irmãos confundem clericalismo com autoridade na igreja. São duas coisas diferentes. Ok? Não há clericalismo, mas existe autoridade. Não tem esse negócio de intermediário diante de Deus, mas na casa de Deus existe ordem. E há pessoas encarregadas pelo Espírito para trazer ordem. Se não houver ordem, o Espírito não pode mover-se, a igreja não pode ser edificada. Para que haja ordem, é necessário que você reconheça a autoridade. E o que é problema às vezes é quando a pessoa usa a própria Bíblia, a própria visão, para ser rebelde. A visão da igreja é cada crente um ministro, somos todos ministros, por que você está querendo mandar em mim? Entendeu? Sim, somos todos ministros. Se você fosse ministro, você saberia pelo Espírito que o Senhor me colocou aqui para trazer ordem, para servir com autoridade. Então são duas coisas diferentes. Crianças não sabem distinguir as duas coisas. E crianças sempre têm a tendência de olhar tudo, ou ver tudo como uma ocasião para perder a restrição. O que criança mais procura é perda de restrição. Então qualquer coisa que você fala, que leva ela momentaneamente a concluir isso, ela fica empolgada. Entendeu? Porque crianças não gostam de restrição. Adultos entendem que restrições são bênção. E quanto mais adulto, mais você valoriza restrições e limites. Limites não são maldições, limites são bênçãos. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está no último andar de um prédio de 50 andares. Mas não tem parede. Sem paredes. E você está com o seu filhinho, e ele fala para você, vamos brincar de pique-pega. E aí eles começam a correr lá em cima para pegar. Vou pegar você, pega você. Como é que você sente? Imagina a cena. É uma sensação confortável,
é agradável, você sente bem. Agora, se você é uma pessoa adulta, a primeira coisa que você sente é o quê? Gastura. Você fala, ai meu Deus, sem parede, brincando com o menino de correr. Por que você sente isso? Porque não tem limites. Agora, levanta as paredes para você ver. Aí vem o bem-estar de novo. Entendeu? Então, quando você vê uma cerca escrito, não ultrapasse, não pense que aquilo é para tornar sua vida infeliz. Aquilo é para te guardar, para te proteger. Limites são feitos para nos proteger, para evitar que nós caiamos no mal. Ah, mas eu não estou debaixo da lei. Pois é, mas você sabe, tem certas coisas que são colocadas para te proteger. Não é para você necessariamente ser um mandamento na sua vida. Então, adultos amam restrições. Crianças odeiam. E fazem de tudo para burlar a restrição. Por quê? Porque crianças não têm noção do que está acontecendo. Porque não tem noção, às vezes também não dá para ficar explicando. Ok? Então, não vamos criar mais títulos na igreja. Não vamos começar agora a chamar irmãos de apóstolo, chamar irmãos de profeta. Esse aqui é o profeta João, esse é o profeta José, esse aqui é o evangelista fulano, evangelista Beltrano. Não vamos piorar as coisas. Já é ruim ter pastor. Me perdoe eu estar falando isso aqui, mas esse é o lugar para eu falar. Já é ruim o suficiente ter que chamar alguém de pastor. Não está de acordo com o ensino de Jesus. Não está. Claro que não está. Mesmo que você ache legal, você não se importa, você tem que admitir, não está. Então, pelo menos não pioremos a coisa. Como é que você pode piorar as coisas? Aumentando títulos. Uma segunda maneira como você piora as coisas, exigindo que outros chamem você pelo título. Quando você próprio resolve que você é reverendo, e agora se alguém falar com você sem usar o reverendo antes, entendeu? Na casa de Deus não deveríamos ter doutor, quer dizer, tem doutores, estou falando títulos. Não deveríamos ter títulos de doutores, títulos de mestre, títulos disso ou daquilo. Nós somos irmãos. Sou estranho para você? Sou escandaloso para você? Mas isso é que facilita a edificação genuína da casa de Deus. Quando você chega na célula com o título de doutor, você é uma pedra muito grande, ninguém dá conta de te encaixar na construção. Ninguém dá conta de te carregar, você vira um peso para a célula. Então tira o título que a pedra na hora fica mais leve, porque ela diminui de tamanho. Aí ela cabe na construção. Mas com o título é muito difícil, porque o título torna você grande. As pessoas te veem grande, e o que é pior, você mesmo começa a acreditar que é grande, que essa é a pior parte da história. É quando a própria pessoa cai na ilusão de que ela é extraordinária. Aí ela perde a simplicidade devida a Cristo, de caminhar com irmãos. E o tempo inteiro ela passa a requerer reconhecimento. Né? Então nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, somos ministros na presença do Senhor. Quantos dizem amém? Mas esses ministérios, então, não são títulos e nem são uma hierarquia. Eles foram dados para treinar os santos. Treinar os santos. Treinar os santos para quê? Para fazer ou desempenhar a obra do ministério. Ou para fazer o seu serviço. Então, qual que é a obra do ministério ou serviço que cada crente tem que fazer? O versículo explica: a edificação do corpo. Então, existe um serviço que todo crente deve fazer, a edificação do corpo. Você já percebeu que no começo de quase toda a matéria eu estou repetindo esse mesmo ensino. Às vezes com algumas variações. Mas o ensino é sempre o mesmo. Por quê? Porque esse ensino é o fundamento de todo o nosso curso. A razão toda de ter esse curso, a razão toda de sermos em célula, a razão toda de nós estamos edificando hoje, baseia-se nisso. Cada crente é um ministro. Cada ministro deve fazer o mesmo serviço, e o serviço de todo ministro é edificar casa para Deus. Nós estamos aqui edificando casa para Deus. Aleluia! Esse é o nosso encargo, esse é o nosso coração, e esse é o nosso trabalho. Ok? Alguns têm um ministério para poder cooperar ensinando os irmãos o seu serviço. Então eu estou aqui cooperando com o Senhor para ensinar você que esse é o seu serviço. A primeira parte do serviço nós já vimos na matéria passada, que é ganhar. A segunda parte do serviço é consolidar. Quantos dizem amém? Amém. E lembrando, uma outra coisa que nós vimos na religião. Toda religião é templista. Toda religião é templista. Ele chama o prédio de igreja. Não, nós estamos aqui edificando casa para Deus, mas isso tem nada a ver com prédio. Pastor, a gente vai ter prédio? Sim, prédios sim, templos não. Nós não temos templos. Nós temos prédios.
Prédios são coisas utilitárias. Existem para uma utilidade, uma finalidade. Então temos prédios porque precisamos nos reunir. Então aquele prédio é para a nossa reunião. Mas a verdadeira igreja somos nós. É verdade que quando nos reunimos naquele lugar, um edifício espiritual se levanta. Mas o lugar em si mesmo não é. Eu sei que parece um ensino básico para muitos aqui, mas quem está fazendo o nosso curso às vezes ainda não ouviu, precisa de ouvir. Não chame o prédio de igreja, procure se corrigir, porque é uma crença equivocada. A igreja somos nós, amém, meus irmãos? Então, voltando ao versículo, o Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas, com o objetivo do treinamento de todos os santos, para que os santos possam fazer um serviço, e o serviço é a edificação do corpo de Cristo, amém? Então, só lembrando você, a palavra edificar é da construção, mas o substantivo ali é da biologia, porque é corpo. Então, Paulo fala edificar o corpo. Isso é uma coisa preciosa. Então, são várias ilustrações para definir a vida da igreja. Amém, meus irmãos? Esses ministérios, portanto, são como matérias de um curso de treinamento. É como se a igreja fosse uma grande escola. Cada crente é um aluno dessa escola, um ministro, e essa escola tem 5 matérias. Você aprende a ganhar com o evangelista, você aprende a consolidar com o pastor, você aprende a edificar com o profeta, você aprende a treinar com o mestre, e no final você entende que é um enviado do mesmo jeito que o apóstolo. Então, antes de você interpretar como sendo pessoas, ainda que sejam também, preste atenção, antes de você interpretar como sendo pessoas, interprete como sendo matérias que você tem que aprender. Coisas que você precisa ser instruído a respeito, tá bom? Então, mas é óbvio que existe também a pessoa, tem aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que recebeu o dom de Deus para ser o apóstolo, o evangelista, e o trabalho deles é treinar todos os santos. Amém, meus irmãos? Amém. Então a igreja é um seminário, cada irmão é um seminarista, e as 5 matérias são esses 5 ministérios que todo seminarista tem de aprender. O alvo é a edificação. O alvo é formar o corpo. Isso é uma coisa tão preciosa. O seu coração tem que ser ganhado pela igreja. O grande problema mora em 2 lados. Primeiro, nós temos uma mentalidade muito individualista. Nós acreditamos que crescer em Deus é unicamente uma coisa particular entre nós e Deus. Poucos irmãos acreditam que o crescimento dele depende dele estar conectado no corpo. Por quê? Porque é uma mente muito individualista ainda. Ele acredita que é só isso. Se ele estiver no mosteiro, isolado, buscando a Deus, ele acredita que ele vai crescer muito. Então você vê, ele ainda está lá na Idade Média, até hoje. Ele acredita mesmo que é uma questão de ele estudar, ele buscar, ele jejuar, ele aprender, porque é individualista. Ok? E mesmo quando ele procura um discipulador, é individualista, porque o discipulador está lá para fazê-lo crescer. Mas poucos percebem que o crescimento acontece na edificação. É no relacionamento com o corpo. Eu já falei para os irmãos isso, vou repetir. Quando o diabo quer atacar você, ele coloca uma pessoa na sua vida. Mas quando o Senhor quer edificar você, ele coloca pessoas também na sua vida. Então, tanto a obra do diabo quanto a obra de Deus passa por pessoas. Não é da vontade de Deus que você viva sozinho. Provérbios diz que o solitário, ele agride a sabedoria, ele se levanta contra a sabedoria. Porque o solitário é soberbo. Ele acredita que se basta, que ele em si mesmo é suficiente. Não, há coisas que Deus quer fazer na sua vida que ele só vai fazer através do seu irmão. Há coisas que o Senhor quer te ensinar que ele só vai te ensinar através do relacionamento do corpo. Portanto, a vida da igreja é fundamental. Por isso que há tantos mandamentos de mutualidade no Novo Testamento, não é? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, tudo uns aos outros, o tempo inteiro uns aos outros. Então você tem que adquirir, à medida que você cresce, aliás, você ganha essa mentalidade de corpo, de igreja, de vida da igreja, de célula. Aí a célula não é mais uma obrigatoriedade da visão da igreja, tem que fazer porque é a visão da igreja. Não, você vai fazer porque você entendeu o corpo. Você entendeu como Deus valoriza a vida do corpo. Amém? Então, essas 5 matérias que estão representadas ali, elas definem o serviço de todo crente. Lembra disso? Todo crente tem um serviço. É diferente de dom, é um serviço. Esse serviço não precisa de dom. Precisa só de treinamento, diz a palavra de Deus.
Então, qual que é o serviço do todo crente? É ganhar com o evangelista, consolidar com o pastor, edificar e treinar. Nós colocamos juntos uma palavrinha só, que é discipular, com o profeta e com o mestre, e enviar com o apóstolo. Então, esses ministérios nos ensinam um trilho que devemos aplicar na vida de um discípulo, alguém que o Senhor vai nos dar, que nós iremos gerar. Nós geramos quando? No primeiro passo, quando nós ganhamos. Depois que nós ganhamos, então, vem o segundo passo, que é a consolidação. Então, a partir dessa aula, nós queremos ver nessa matéria sobre consolidação. Consolidação é um tipo de apacentamento. Nós aprendemos isso com o pastor, porque o consolidador é um apacentador. Amém, meus irmãos? Em nossa declaração de propósito, nós dizemos que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. Essa é a nossa declaração de propósito. Então nós cremos em expansão, nós cremos em crescimento. Mas nós não vamos crescer apenas ganhando. Em outras palavras, não é uma questão meramente de buscar pedra lá fora e amontoá-las aqui. Uma vez que nós buscamos as pedras, elas agora devem ser edificadas, conectadas, vinculadas para formar um edifício. E o primeiro passo para isso é a consolidação. Você sabe, consolidar, o que significa a palavra consolidar? Consolidar significa fortalecer, confirmar aquilo que já foi feito, de maneira que permaneça. Quantos dizem amém sobre isso? De maneira que permaneça. Na nossa igreja, nós chamamos o consolidador de anjo da guarda. Então, naquele momento que você está consolidando, nós chamamos você de anjo da guarda. Porque você vai guardar um novo convertido. Você vai acompanhar esse novo convertido no seu dia a dia. Você vai ligá-lo à igreja. Vamos falar várias vezes sobre isso aqui. O consolidador é aquele que liga. Presta atenção. Ele era uma pedra lá fora, morta. Ele foi trazido, tornou-se uma pedra viva, tornou-se uma pedra lavada. Ele agora é uma pedra para ser usada na edificação. O primeiro passo, então, é ligar essa pedra a outras pedras. Enquanto ele não está ligado a outras pedras, ele está à mercê de ladrões. Entendeu? Ladrões podem vir e roubar essa pedra. Mas se essa pedra estiver vinculada, ela se torna também protegida. Qual que é o vínculo que se espera que essa pedra tenha? Amizade, em primeiro lugar. Ele precisa de ter um amigo na igreja. Ele precisa ter alguém que ele sabe que é amigo dele. E quem é essa pessoa? O consolidador. O consolidador natural de alguém é aquele que o ganhou. Quem gerou é o seu consolidador. Mas isso nem sempre acontece. Isso seria o ideal. Então, eventualmente, um vai ganhar e o outro vai consolidar. Nós temos que ser pragmáticos com relação a isso. Mas esse consolidador, ele vai conectar o irmão na vida da igreja de que maneira? Com amizade. Então agora, quando eles chegam na reunião, ele não vai ficar sentindo perdido, porque ele tem ali o Roberto. Não, o Roberto está comigo, o Roberto eu já conheço. Entende? Porque um vínculo foi gerado entre os dois. E o Roberto, por sua vez, vai introduzi-lo, vai apresentá-lo aos demais irmãos. Nós vamos ver na próxima aula. O Roberto vai apresentá-lo para a liderança da célula, para a liderança da igreja. Isso é uma coisa muito importante. Sabe uma coisa que ajuda muito a consolidar? É quando alguém chega com um novo convertido e fala: pastor, eu vim aqui apresentar esse casal, eles se batizaram nesse final de semana, e eu faço questão que eles conheçam o nosso pastor. Isso acontece frequentemente domingo de manhã. Esse é um verdadeiro consolidador, porque quando o novo convertido pega na mão do pastor, o pastor pergunta o nome dele, e depois quando ele encontra o pastor se lembra dele, cumprimenta ele, ele se sente: eu sou parte dessa igreja. Parece uma coisa pequena, mas acredite, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não sei se você se lembra quando você era novo convertido. Entende? Você sente agora que tem acesso. Porque quando você vê alguém na frente, você sempre julga que ele é mais importante. Quando você vê alguém com o microfone, quando ele tem um título e todo mundo se refere a ele como líder, você fala: ele é o mais importante. Então, se o mais importante chega para você, cumprimenta você, pergunta o seu nome, se refere a você, eventualmente tendo um momento, ora por você, uma conexão é criada ali. Numa igreja menor, você vai lembrar facilmente da pessoa, não é? Isso é muito poderoso. E eu vejo isso, às vezes, quando acaba o culto domingo de manhã,
lá no Bueno, às vezes tem uma fila de irmãos. Mas nem sempre esses irmãos querem alguma orientação. Quase sempre o que eles querem é apresentar alguém para mim. Ou então se apresentar. Tem gente que vem, ele se apresenta. Tem gente que é assim, saudável. Né? Tem gente que chega e fala, pastor, estou aqui, sou novo, só estou aqui há 2 meses, já estou na célula. E normalmente eles chegam e falam o endereço inteiro. Né? Eu sou da célula do líder tal, discipulador fulano, da rede do pastor tal, em tal prédio de Goiânia. Parece um soldado falando do exército, né? Aí eu falo, aleluia, aleluia, seja bem-vindo. Então a pessoa se apresenta, ela fala, e essa amizade então é o vínculo é a amizade. As pedras são ligadas por amizade. Ah, pastor, mas tem um vínculo espiritual, porque a nossa amizade, ela não é só natural. É uma amizade que existe, independente até de eu conhecer o irmão. Você sabe, existe uma coisa misteriosa que acontece quando eu encontro um crente em qualquer lugar do planeta. É uma coisa misteriosa. Entende? Nós descobrimos que temos algo em comum. Que algo que é esse? A mesma vida. Mesma vida. Aí rapidamente se estabelece uma conexão. Em qualquer lugar. Qualquer lugar é do mesmo jeito. Por quê? Porque quando a pessoa nasce de novo, acontece de fato uma mudança de vida, uma transferência de reino. Isso não é ilustração, isso é uma realidade. Entende? E aí vocês dois passam a ter o mesmo tipo de vida. Então, naturalmente, nós nos identificamos. Mesmo falando outra língua, ou tendo um outro estilo de vida, morando em outro lugar, nos identificamos. Então, é uma amizade que tem uma base espiritual. Então, na célula, nós somos amigos uns dos outros. Eu sei que a gente não usa muito essa palavra para descrever o relacionamento, ok? Mas se não há amizade, não há vínculo. Se não há amizade, não há vínculo. Se não há vínculo, não há edificação. Mas se há amizade, a célula vai ser mais do que a reunião da célula. A amizade não precisa de reunião para acontecer. Entende? Amizade, esse companheirismo vai acontecer em qualquer circunstância no dia a dia. E essa é a ideia que aconteça na célula. Que a célula seja esse ambiente cheio de vínculos de amizade. Agora, a Bíblia fala que nós também, espontaneamente, amamos. Então, um crente nascido de novo não tem que se esforçar muito para amar. Se você tem que esforçar muito para amar, tem algo errado. Um crente não tem que se esforçar muito. Ok? Primeiro, porque nós temos uma nova natureza. Segundo, o Espírito Santo que habita em nós é amor. O Espírito Santo não nos ensina a amar. Ele apenas entra em nós e Ele próprio é o amor dentro de nós. Então, as pessoas sempre pensam em ser cheio do Espírito e ela pensa em rolar no chão, ter um êxtase, né, ver anjos, ter visões e tal, ter muito poder. Amém? Isso é verdade também. Mas o que muitos não percebem é que quem é cheio do Espírito também está sendo cheio do amor, porque Deus é, e Deus é o Espírito. Deus é o Espírito também. Então, o Espírito é amor. Ser cheio do Espírito implica em ser cheio do amor de Deus. Eu não estou falando aqui de sentimentalismo, de emoção, porque o amor de Deus é sempre muito prático, atuante, entendeu? Então, como é que é o amor na célula? É o amor da paciência, da tolerância. O irmão é difícil, mas é meu irmão. Não é? Há dificuldades aqui. Era melhor se eu vivesse sozinho no mosteiro? Provavelmente eu não teria tantos problemas, mas são meus irmãos, eu estou ligado a eles, não tem como eu escapar deles. Então, quanto mais você age assim, mais você está edificando a igreja. Quanto mais você procura gente amável para você se relacionar, menos você está edificando a igreja. Porque isso não é o Espírito de Cristo. Então, eu já falei para você, eu não tenho ninguém na minha equipe que está aqui porque tem amizade comigo, simplesmente. Todos eles estão aqui porque cumpriram uma condição. Aí você fala, pastor, mas não era melhor que você colocasse na sua equipe só gente que identifica com você? Seria bom se nós fôssemos uma equipe mundana. Lá no mundo é assim que funciona. Você vai contratar alguém para a sua equipe, você vai contratar alguém do seu jeito, da sua cultura, do seu status, do seu temperamento, do jeito que você gosta. Nós não escolhemos irmãos. Quem escolhe irmão é o Senhor. Entendeu? E não escolhemos pais, Deus escolhe para nós. Como você não escolhe, é Deus que escolhe, se você é alguém submisso, você se submete ao arranjo divino. Eu me submeto ao arranjo divino. Esse é o irmão que Deus colocou comigo. Ele é muito calado, eu preferiria que ele fosse falante, mas ele é o irmão que Deus colocou comigo. Esse outro fala demais, eu queria que ele ficasse calado, mas não tem problema, porque esse é o irmão que Deus colocou comigo.
Então eu vou aprender a caminhar com eles, eu vou aprender a conviver com tudo isso em amor. Não quer dizer que eu fico o tempo inteiro sentindo um arrepio, um êxtase, querendo cantar uma música dos Beatles, não. Não, você não vai sentir nada. Eventualmente vai sentir o contrário, porque o amor é uma atitude deliberada. É meu irmão, eu vou andar com ele. Entende? Então isso é muito comum, porque às vezes acontece isso. Eu tenho enorme dificuldade de lidar com um irmão que não fala nada, não fala. Eu tenho enorme dificuldade. Então, já teve no passado a ocasião de eu sentar para poder consolidar, ou aconselhar, ou ajudar irmãos muito calados. É realmente para mim um grande suplício, porque chega uma hora, parece que fica um tédio ficar com ele ali. Já passou por isso? Eu olho para ele, olho para mim, eu falo, amém. E aí, irmão? Amém, pastor. Eu falo, aleluia. Ele, aleluia mesmo. Você quer falar alguma coisa? Não, nada, pastor. Quer compartilhar alguma coisa? Não, estou muito bem. Eu tenho enorme dificuldade. Eu prefiro mais aqueles falantes. Mas veja, é a minha preferência. Tem outros que gostam do calado. Então, a sua preferência não vem ao caso. Deus escolheu para ser o meu irmão. Então esquece esse negócio de achar que a obra de Deus, para ser orgânica, como está na moda, parece esse termo, precisa de ser só com gente do meu tipo, gente com quem eu me identifico. Isso tudo é tolice, ok? A nossa identificação é toda em Cristo. Não é no temperamento, não é no jeito, não é no status, não é na classe social, é toda em Cristo. Quantos dizem amém? Então nós chamamos de anjo da guarda. E agora você vai assumir um novo convertido para consolidar. E você vai acompanhá-lo. Mas a pergunta que alguém pode fazer é, mas espera aí, pastor, agora eu vou ser responsável pelo meu irmão? Vou ter que cuidar dos outros? Sim, porque tem gente aí que ensina aí nas suas palestras motivacionais, o slogan é, vai cuidar da sua vida. Então é do jeitinho que está na Bíblia. Do jeitinho que o Espírito de Cristo ensina, vai cuidar da sua vida. Então, o que Deus perguntou para Caim? Vamos ler? Deus perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? O que ele respondeu? Não sei, agora eu sou responsável de cuidar do meu irmão? Eu estou cuidando da minha vida. Esse é o espírito de Caim, esse é o espírito deste mundo. Entendeu? E tem gente que interpreta isso como filosofia de vida. Eu tenho cuidado demais desse marido, eu vou cuidar da minha vida agora. Legal, vai ajudar seu casamento muito. Vai salvá-lo. Né? Eu estou aqui liderando essa célula, o que eu estou ganhando para isso? Eu vou cuidar da minha vida. Vai lá, cuide da sua vida. Porque se a sua vida não inclui o corpo de Cristo, sua vida não é de Cristo. Entendeu? Sua vida não é de Cristo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Isso é a coisa mais demoníaca que existe. É quando você, pelo espírito de Caim, acha que não tem nada a ver com o seu irmão. Tem sim. Nós temos responsabilidade sim com o nosso irmão. Deus pergunta para nós, cadê o irmão? Cadê aquele irmão que eu coloquei na sua célula? Entende? Nós vamos ler depois, agora mesmo, no final desse PowerPoint. Jesus disse, dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Entende? Você não está aqui para cuidar da sua vida, você está aqui para cuidar dos negócios do seu pai. Ok? Você está aqui para cuidar dos negócios do seu pai. E os negócios do seu pai chama-se igreja. O negócio do seu pai não é restaurar o Brasil, não é mudar o Brasil, nem acabar com a ideologia de gênero. Esse não é o negócio do seu pai. Essas coisas podem ser muito legal, muito boa, você pode fazer, é livre, ok? Pode fazer em paz, mas não esquece o negócio do seu pai. O seu pai está no negócio, ele está edificando uma casa para ele. Não ignore a edificação do seu pai. Se o seu coração é para o seu pai, você vai ter também um coração para a família. Quem não tem um coração para a sua família espiritual, tornou-se, Paulo diz, pior do que o ímpio. Quem não cuida dos seus, vai cuidar de quem? Vai cuidar de quem? Porque até o ímpio cuida dos seus. Então, cuidado. Porque você sabe, um slogan desse, vai cuidar da sua vida, ele pode ter vários sentidos. Se você entender ele no sentido real da frase, que ela foi criada, significa o seguinte, para de se intrometer, de enfiar o seu nariz onde você não é chamado. Não é isso que significa? Você não tem nada a ver com esse problema, por que você está aqui envolvendo nele? Vai para lá cuidar da sua vida. É isso que pais e mães dizem.
Mas quando você pega essa frase e transforma ela num estilo de vida, num slogan de vida, aí ela ganha uma dimensão mentirosa. Tirada do contexto, ela vira uma mentira. E ela se torna um engano do diabo. Porque o engano do diabo nunca é uma mentira completa, é sempre uma mentira misturada com verdades. Sempre. Ok? Então, muito cuidado com a indiferença. Muito cuidado, sabe, com a indiferença. Você está passando e você vê um choro de um bebê. E você se aproxima e você vê um bebê que foi abandonado numa calçada, dentro de uma caixa de papelão. O bebê está gritando, ele está com fome, o lugar está cheio de cachorros de rua, vira-latas, podem agredir aquela criança, mordê-la, até devorá-la. Então, aquela criança está condenada à morte se ela continuar ali. Se você é uma pessoa decente, você não vai passar ao largo. Ninguém vai. Ninguém vai. Todos nós vamos parar e vamos tentar resolver o problema de alguma maneira. Se você próprio não pode cuidar da criança, você vai procurar alguém que possa, mas você não vai largar. E eu estou falando aqui de gente que é muito, muito ímpio, que faz isso. Quanto mais você que tem a natureza do cordeiro, você não passa ao largo. Não, não, não. Você vai se envolver naquele problema. Você não vai assumir o slogan, vou cuidar da minha vida, não tenho nada a ver com isso. Não, tem sim. Você tem a ver com isso, sim. Você tem a ver com isso, sim. Agora, isso raramente acontece. A gente raramente vê um bebê jogado, né, sozinho. Mas aqui agora eu não quero falar de coisa natural, eu quero falar de algo espiritual. Todo novo convertido é como um bebê. E muitas vezes ele é abandonado e largado sozinho. E nós às vezes somos indiferentes a isso. E quando nós dizemos para o irmão, nós precisamos que você cuide do seu irmão. Então, às vezes a resposta dele é, eu vou cuidar da minha vida. Então é alguém que não tem o espírito ainda de Cristo. Então, ele não entendeu o espírito de Cristo. Qual é o espírito de Cristo? É um espírito de amor. É um espírito de colocar-se em segundo lugar. De procurar em primeiro lugar o interesse da obra de Deus, da igreja e do irmão. Eu vou abençoá-lo. Eu não estou sugerindo que você faça nada fora do que você pode. Mas Paulo diz, dentro do que você pode, dentro dos seus limites, faça o máximo que você puder. Todos nós temos limites. Limites financeiros, limites de tempo, de energia, de tudo. Mas dentro dos seus limites, cuide. Envolva-se, não seja indiferente, vem para a casa de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é muito importante que você não seja indiferente. Eu creio que o Senhor vai nos perguntar naquele dia, onde estão aqueles que foram gerados, que foram feitos irmãos? Porque é mentira do diabo, nós somos sim guardadores do nosso irmão. Nós guardamos ele do tropeço, do erro, nós estamos vendo que ele está indo do caminho errado, nós advertimos. Nós não deixamos ele ir. Nós falamos, irmão, não vá, não faça isso. Ele pode não nos ouvir, mas você se importou. Você não foi indiferente, você falou, você advertiu, não faça, não vá. Se você tiver o poder de impedir, você até vai impedir. Normalmente não temos esse poder. Mas não seja indiferente. Você está vendo o irmão indo para o buraco e fala, vou deixar para ele aprender. Não faça isso. Não deixe ninguém se estrumbicar para supostamente aprender alguma lição. Então, não ignore. Ignorar as necessidades espirituais de um novo convertido é permitir que eles pereçam. Em alguns casos, olha para cá, o novo convertido ainda não converteu realmente. Ele está no processo. Tem gente que converte abruptamente. Tem gente que vai se convencendo aos poucos. E no processo de consolidação, ele pode finalmente concluir a conversão e dizer, é isso mesmo, eu quero Cristo. Mas se ele estiver no processo e nesse processo ele for largado, pode ser que ele se perca, ele conclua que não vale a pena, conclua que fazer o quê? Então a nossa mentalidade individualista vai nos consolar dizendo, cada um é responsável diante de Deus, cada um é responsável pelas suas escolhas. E você então se sente eximido, né, de cuidar do novo convertido. Mas às vezes aquele novo convertido, ele não tem as informações todas para tomar uma decisão sábia. Você deveria dar para ele as informações todas. Isso é consolidar. Isso é ter amizade, isso é ser amigo. Posso ouvir amém dos irmãos? Então, quando nós ignoramos, uma igreja que ignora a consolidação, ela está matando a próxima geração. Ela pode ser uma igreja grande hoje, uma igreja viçosa, até cheia de energia, mas isso vai com o tempo diminuir. Por que nós valorizamos tanto o trabalho com crianças?
Isso é uma coisa tão preciosa. Por quê? Todos os anos, hoje, não é mais centenas, milhares daqueles que eram crianças se tornam adolescentes. E espontaneamente eles se juntam à vida da igreja. Eles se envolvem na vida da igreja. Então nós temos todos os anos centenas, às vezes milhares de irmãozinhos que eram crianças, que nós estamos cuidando, que são filhos de gente que nem é crente, mas nós estamos lá evangelizando e apacentando, e eles quando chegam na idade, eles podem ir sozinhos no prédio, eles espontaneamente vão. Espontaneamente vão. Então nós estamos mantendo o vigor. Então eu quero desafiar você, abra o seu coração hoje, venha ser um anjo da guarda. Abra o seu coração, venha ser um consolidador. Pastor, o que é anjo da guarda? Anjo da guarda é o nome que nós escolhemos. Outras igrejas escolhem outros nomes. Tem igreja que é consolidador, tem igreja que é pai espiritual, tem igreja que é discipulador. Então não interessa o nome, nós chamamos de anjo da guarda. É uma expressão que tem base bíblica, ok? Está na Bíblia. Mas é claro que ela também tem uma coisa religiosa envolvida, mas que é verdadeira. Né? Todos nós aqui aprendemos quando éramos crianças, nossos pais católicos, eles criam e diziam que toda criança tem um anjo da guarda. É verdade ou não é? O que eles não sabiam é que de fato isso é verdade. Isso realmente acontece. Né? Toda criança tem um anjo que assiste perante a face de Deus. Você vê como Deus trata as crianças. Então existe sim anjo da guarda. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, mas você não vai ser esse anjo do céu, você é um anjo da terra. Você vai fazer o trabalho semelhante ao que os anjos fazem. Mas eu quero concluir essa primeira ministração lendo com você 2 versículos que Jesus disse. Primeiro, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Presta atenção, ele guardava no teu nome. Então Jesus não guardava os discípulos usando alguma técnica ou algum poder específico para aquilo, sobrenatural. Não, ele está mostrando aqui como é que guarda. Como é que ele guardava os discípulos, irmãos? Em teu nome. Não é isso que está escrito? Quando eu estava com ele, eu os guardei. Eu os guardava, como que ele guardava? No teu nome. Então ele protegia e guardava usando o nome. Muito bem, qual é o nome? Essa aqui é a questão. A Bíblia fala que é o nome que me deste. Então, quando Moisés veio para estabelecer a aliança da lei, Deus deu para Moisés um nome dele próprio? Deu. Deus falou o que para Moisés? Moisés falou, quando alguém perguntar quem me enviou, fala o quê? O Senhor diz o quê? Diga, eu sou, te enviou. Eu sou é Jeová. Yahvé. Pronúncia nós não sabemos. Esse era o nome de Deus na velha aliança. Ele pode vir composto. Quando vem composto é chamado de nomes redentivos. Então pode ser Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Tzikenu, o Senhor é a minha justiça. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Chamar, o Senhor está presente. Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. Então tem muitos nomes redentivos, esses nomes são maravilhosos, ok? E eles continuam sendo o nome de Deus. Continuam sendo o nome de Deus. Você pode fazer estudo desses nomes, se apropriar de tudo isso, porque tudo é para você. Mas quando Jesus vem para estabelecer uma nova aliança. Então ele tem que revelar agora um novo nome. Qual é o novo nome que ele veio revelar? Pai. Pai. Então ele está dizendo o seguinte, quando eu estava com eles, nesse tempo aqui, eu os guardei e os protegi como? Ensinando para eles que eles têm pai. Ensinando para eles a se relacionar com alguém que é pai. Ensinando para eles que eles são amados do pai. O que guarda você é alguém contar para você o quanto você é amado do pai. O que guarda você é você saber que você é herdeiro do pai. O que guarda você é você saber que tem a natureza do pai. Você agora é nova criatura. Você foi gerado por ele. Então deveríamos constantemente estar guardando os irmãos, contando para eles tudo que tem relação da nova família que ele entrou. Porque ele agora é filho de Deus. Isso não é uma coisa pequena. João diz em 1 João 3, né? Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus.
Você só pode avaliar o tamanho desse amor se você perceber o tamanho da graça que você recebeu, o tamanho do pecado que você tinha, e agora que você se tornou, veio para casa, se tornou herdeiro, se tornou filho, se tornou amado de Deus. Você tem uma grande vantagem em relação a todos lá fora, que lá fora eles não são filhos, você é filho. Você é filho. Ah, Deus não tem acepção de pessoa. Não, Deus não tem acepção de pessoa, mas você trata o filho do vizinho igual trata o seu filho? Você vai dar primeiro comida para o filho do vizinho antes de dar para o seu? Então, Deus também trata os seus filhos com atenção especial. Não é porque tem acepção de pessoa, é porque é filho. Porque é filho. Então, você vai fazer um concurso, você tem que lembrar, você está em vantagem, você é filho. Você está esperando uma promoção, você tem uma vantagem, você é filho. Entendeu? Não é algo para você ficar dizendo para as pessoas, é algo para você ser fortalecido e guardado. Então, em primeiro lugar, Jesus guardou. Consolidar também é guardar. Então você acabou de ganhar e agora você vai guardar. Jesus guardou. Então Jesus foi o maior consolidador. Ele consolidou a fé dos apóstolos. Como? Revelando o nome do Pai. Guardando no nome do Pai. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, mas esse aí foi para cumprir a Escritura. E aí, lá em João 15,16, uma referência fácil de você guardar, João 15,16. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, foi eu que escolhi vocês. E vos designei para que vades e deis o quê? E o vosso fruto o quê? O que é permanecer? Consolide. Consolide. Então a vontade de Deus é que você busque a pedra. Mas depois a vontade dele é que a sua pedra seja consolidada. Para usar a ilustração da árvore, a vontade do Senhor é que você dê fruto, mas não pode ser um fruto passageiro, ou um fruto que se perde, ou um fruto que se vai. O que ele está procurando são frutos que permanecem. Eu sei que muitas vezes você vai colocar a culpa no fruto. O fruto permaneceu porque o fruto é que tem problema. O fruto é que não quis. Isso eventualmente vai acontecer. Tem gente que não quer, ok? Mas o que eu estou frisando aqui hoje é que de vez em quando o problema não está no fruto, está em nós. Nós é que não investimos para consolidar. E aí o nosso fruto não permanece. Então eu sou muito preocupado com o quê? Constância, perenidade. Rio que não seca. Não pode ser rio só de janeiro, né, Ricardo? Tem que ser rio do ano inteiro. Assim, o nome Rio de Janeiro é porque era um rio temporário, que só corria na chuva. Quando chegava a seca, secava. Aqui em Goiás tem rios assim, no Nordeste tem os montões. Ele só corre na época de chuva, ele não é perene. Então Deus ama as coisas que são constantes. Deus detesta a inconstância. Deus ama aquilo que é perene, constante, porque Deus é uma fonte jorrando para a vida eterna. Não é jorrando por agora, é jorrando para a vida eterna. Nunca cessa, constante. Ok? Então presta atenção, a vontade de Jesus é que o seu fruto permaneça. O seu fruto permanece, o seu fruto é passageiro, é inconstante. De repente você tem muito, daqui a pouco vai todo mundo embora, daqui tem um momento que a igreja incha, daqui a pouco ela esvazia, ou existe constância. Constância. Só haverá essa constância, perenidade, se você consolidar o que você ganhou. Então tudo tem que ser consolidado. Tudo, mas principalmente o novo convertido. Que eu creio que é o principal fruto que o Senhor está falando. Eu acho que quando eu gero um pastor, eu estou também gerando um fruto. E esse pastor também tem que ser consolidado, porque ele pode facilmente retroceder. Como novo convertido retrocede da vida cristã, pastores retrocedem da mão no arado. Então ele tem que ser consolidado. Isso é um fato. Você levantou um líder de célula, esse líder também precisa de ser acompanhado, porque ele precisa de ser consolidado na função. Tudo tem que ser consolidado, tudo precisa de ser fortalecido, tudo. Ok? Mas o que eu estou frisando aqui, faz parte do seu trabalho. Você não, talvez não faz parte do seu trabalho consolidar líderes, consolidar pastores ou alguma coisa assim, mas faz parte do seu trabalho consolidar o novo convertido, os frutos que Deus nos dá como igreja. Quantos querem ver uma obra constante sendo edificada? Aleluia. Deus abençoe você.